Que a graça e a paz do Senhor continue abundante sobre as nossas vidas, amém? Louvado seja Deus. Convido você para fechar os olhos, para nós orarmos. Pai, glorificado seja o teu nome, porque a promessa do Senhor vi neste lugar. Foi o Senhor quem disse, Jesus Cristo de Nazaré, que onde 2 ou mais estivessem reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. E não, ó Senhor, pelo que nós podemos fazer, mas pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nós reconhecemos que somos necessitados da tua presença. Nós reconhecemos que somos carentes da manifestação da tua glória. Nós reconhecemos que o Senhor habita dentro de nós, mas também sabemos que ainda assim o Senhor pode vir sobre. O Senhor pode vir entre nós, o Senhor pode estar entre nós de modo diferenciado, tocando nas nossas vidas, iluminando os olhos dos nossos corações, nos dando a graça de ter os nossos sentidos voltados para a proclamação, Senhor, da tua palavra. Bendito seja o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Bendito seja o teu santo nome, porque os céus e a terra poderão passar, mas a tua palavra jamais passará. Bendito seja o teu santo nome, porque o inimigo das nossas vidas já está sentenciado. Bendito seja o teu santo nome, porque está testamentado a respeito da vida de cada um de nós, que na tua pessoa, ó Jesus de Nazaré, segundo a vontade do Pai, nós já somos mais que vencedores. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo, porque nós podemos chegar com ousadia na presença do Pai, porque o Senhor abriu para nós esse novo, esse vivo, esse santo caminho. Espírito de Deus, venha romper com a tua presença toda a incredulidade, venha com o teu fogo queimar todo sofisma, toda a fortaleza mental, que este lugar seja tomado pela sobrenaturalidade, que o céu venha sobre cada um de nós, que a tua presença, Senhor, que a tua presença maravilhosa aqueça os nossos corações, que o Senhor faça de cada um de nós labaredas de fogo nessa terra, para que aquilo que está no teu coração se cumpra em nós e através de nós. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus de Nazaré. E quem concorda, diga amém. 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 Será que eu não estou ouvindo direito ou o amém está fraco mesmo? Você falou amém, meu amor? Vamos tentar de novo? Amém. Amém. Agora eu ouvi melhor, hein? As crianças estão mais fortes do que os adultos, né? O que significa amém mesmo? Que assim seja. Que venha sobre nós o fogo de Deus, para queimar tudo que o nosso Pai não quer nas nossas vidas. Nós vimos ontem 3 princípios básicos que Jesus ensinou, que nos garantem uma vida de paz, de fé e convicção para exercer autoridade sobre demônios. Andar em amor, perdoar e receber perdão, e ser altruísta, pagar o mal com o bem. Todo cristão que já fez tudo o que pode para estar em paz com todas as pessoas e que está disposto a crescer em santidade para agradar a Deus, que é bem diferente de viver em santidade para atrair mais bênçãos. É impossível viver em santidade para agradar a Deus e não ser abençoado em todas as áreas da vida. Mas é possível viver uma santidade de negócio com Deus e não ser abençoado em todas as áreas da vida. Assim como eu disse ontem, que é possível fazer o bem para o próximo, mas na verdade está fazendo bem para mim mesmo. Quando eu faço bem para alguém, para que através daquele bem as pessoas me vejam como alguém do bem, o bem que eu estou fazendo não é para a glória de Deus, é para o meu benefício. Mas quando eu faço o bem para alguém, para que aquele alguém seja abençoado, então nisso o meu Pai é glorificado. Quando as pessoas reconhecerem que eu vivo para promover o bem, nisso o meu Pai é glorificado. E todo cristão que ama de verdade, que está debaixo do perdão de Deus e que dá perdão, e que pelo poder do Espírito Santo desenvolveu a capacidade de pagar o mal com o bem,
está habilitado para exercer vitória sobre principados e potestades. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, para lermos 3 versículos. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Queremos falar nessa noite sobre discernindo o inimigo. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Quantas vezes você já ouviu pessoas testemunhando que tiveram um embate com as forças espirituais do mal, ali tete a tete, face a face, com alguém que estava possuído pelo mal, ou precisou interceder, orar por uma família, por um casal, e como aquelas pessoas estavam debaixo de obra de macumbaria, a pessoa ficou totalmente desestruturada, ela foi totalmente abalada. Alguém já ouviu falar disso? Então, ficar cansado é natural, cansa, assim como orar profundamente, algumas vezes cansa, porque em alguns momentos, quando você mergulha na oração, quando você passa ali um tempo significativo em oração, Deus te leva para a intercessão, orar pelos outros, e você entra numa batalha, você pode ficar cansado. Ficar cansado é absolutamente diferente de ficar abalado, de ficar desestruturado. O texto sagrado que nós lemos diz que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura para resistir no dia mau. E depois de haver batalhado até vencer o inimigo, permanecer inabalável. Então o cansaço faz parte da batalha. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, numa certa ocasião ficou tão esgotado, tão cansado da batalha do dia a dia, porque Jesus curava os enfermos e os doentes e expulsava os demônios. Ele não tinha pecado no seu corpo, mas mesmo assim ele ficou cansado, ao ponto de dormir no lugar onde o barco mais balançava. A tempestade ficou acirrada e mesmo assim Jesus não acordou, de tão cansado que ele estava. Ficar cansado é natural para quem vive sobre a face da terra e faz alguma coisa, principalmente quem trabalha para Deus. Agora, ficar abalado significa estar batalhando sem revestimento da armadura, sem estar batalhando na força e no poder do nosso Deus. Nós vimos aqui, até aqui, que todo discípulo, toda discípula tem poder e autoridade para batalhar, pisando em todo o poder da maldade e sofrendo quantos danos? Nenhum. A promessa de Jesus é que você e eu podemos destruir as obras do diabo sem sofrer dano nenhum. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Também temos falado até aqui que nós temos que aprender a temer a Deus, respeitar a Deus, reverenciar a Deus, não a temer o diabo. Então, nós já sabemos, com certeza absoluta, que as pessoas de carne e osso, por mais que se oponham a nós e até tramem algum tipo de mal contra as nossas vidas, não devem ser vistas por nós cristãos como nossos inimigos. Porque nós vimos Jesus ensinando: ame os vossos inimigos
e orem por aqueles que perseguem a vocês. Nós não somos inimigos dessas pessoas, porque senão como é que nós vamos amá-las? Elas que se colocam como nossas inimigos. Elas são nossos inimigos, mas nós não somos inimigos dela. Em Cristo Jesus nós somos aqueles que amam o inimigo e ainda intercedem por aqueles que estão nos perseguindo. Isso só é possível para quem está em Cristo. Não é possível para quem está apenas na igreja, para quem tem religião evangélica. Isso é possível para quem é discípulo, porque o discípulo pode viver o sobrenatural. Jesus fez essa promessa para você e para mim. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Basta simplesmente cumprir o ide, que você já usufrui desse poder. Eu agora me lembrei, veio na minha mente, não está aqui no script. Logo que eu comecei a ler a Bíblia de novo, depois de ter entregado a minha vida para Jesus, de ter sido aceito por Ele, já contei isso aqui. O primeiro texto sagrado que cresceu à minha vista foi o que dizia que meu corpo era templo do Espírito Santo. E por causa disso eu terminei com a namorada, com quem eu tinha relação sem ser casado. 18 para 19 anos, terminamos o namoro. 1 Coríntios capítulo 6. Mais alguns meses eu cheguei ali em 1 Coríntios capítulo 10. E no versículo 23 e 24 diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios? Que união há entre a luz e as trevas? E por aí vai. E nessa época eu já estava indo na igreja evangélica luterana, e também ia no terreiro de macumba, e também ia na boate dançar o meu break, ia no karaokê, cantar: se o tempo pudesse parar, era só eu e ela, só era uma janela. A vida estava toda misturada. Por quê? Porque eu estava num processo. Ninguém muda de um dia para o outro. Não, você vai aprendendo a Bíblia vai te limpando, e na medida que você vai aprendendo, você vai abandonando as velhas práticas e passa a absorver e a se apossar da nova vida em Cristo Jesus. Quem me entendeu, dá um sinal. Então nós temos que ter paciência com as pessoas que estão chegando para a fé. Não é de hoje para amanhã que elas serão transformadas. Mas nesse processo de transformação, eu me lembro que as 3 vezes por semana que eu ajudava o pai de santo, eu era cambono num terreiro de quimbanda. Quem aqui conhece um pouco e praticou espiritismo? Tem alguém? Kardecismo, tudo tranquilinho, vem de anjo, vem de espírito da luz, candomblé, umbanda, preto velho, caboclo, quimbanda é demônio mesmo. Os espíritos se identificam como demônios que estão trabalhando para alcançar a luz. E numa das primeiras vezes, depois de ter lido: não podeis servir a 2 senhores, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, eu entendi que o cálice do Senhor era a ceia, e que o cálice dos demônios é o que eu estava praticando. Depois de uma tarde toda ali, ajudando o pai de santo, acabaram as pessoas para serem atendidas, e eu fiquei conversando com a Pombagira Maria Padilha. Quem já ouviu falar nesse nome? É o espírito que geralmente um homem procura para ficar com tal mulher, e é o espírito que geralmente a mulher procura para ficar com tal homem, que não quer ficar com aquela pessoa. E eu ali conversando então, segundo os espíritos sendo preparado, doutrinado para também receber espíritos, eu compartilhei com o espírito, eu pratiquei o ide lá no terreiro de macumba. Eu disse assim: olha, eu li na Bíblia que eu não posso servir a 2 senhores, que eu não posso beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, e eu estou indo na igreja agora, e eu estou continuando a vir aqui. O Espírito disse assim: menino, nada acontece sem que Deus permita. Se você vem aqui é porque Deus permite. Meia verdade. Nem tudo que Deus permite é vontade dEle. Tem um mundaréu de coisa que Deus não nos impede de fazer, mas nunca foi e nunca será vontade dEle.
Perguntei a primeira vez então, e a resposta foi essa. E para alguém que rezava 3 terços por semana, a Maria era mais que o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto. E naquele dia, aquele Espírito cantou um hino maravilhoso para a mãe de Jesus, para Maria de Nazaré. E eu fiquei estupefato, boquiaberto com aquilo. E eu contei para todos os meus amigos. E eu agora queria levar o pessoal junto comigo lá no terreiro. Mas continuei lendo a Bíblia. E todas as vezes, 3 vezes por semana, que eu pegava a mesma rua para ir lá para o terreiro, trabalhar, ajudar o Pai de Santo, o que vinha na minha mente? O versículo: não podeis servir a dois, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não dá para ter 2 vidas. Não dá para ser santo e ter comunhão com o que é profano. Não dá para fazer a própria vontade e a vontade de Deus, ou uma ou outra. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, tudo bem. O espírito maligno conversava comigo numa boa. 4ª ou 5ª vez que eu repeti a mesma pergunta, porque o versículo não saía da minha cabeça. Mas Deus permite que eu venha aqui mesmo. Olha, quando eu estou vindo para cá, toda vez vem esse versículo que eu li na Bíblia. O Espírito falou para mim assim: some daqui! Você fica lendo aquele livro preto. Não venha mais aqui. Você vai ser pastor. Não venha, suma! Assustei o neném. Meu Deus, tenha misericórdia, meu pai. Quem mais assustou? Levanta a mão. Quem mais assustou? Ninguém quer confessar, ó. Quem mais assustou? Você assustou, né? Então levanta a mão aí, por favor. Quem mais assustou? Só para não ficar tão constrangido com o neném. Quem mais assustou? Olha lá, é que gente grande não chora, né? Foi mais ou menos assim mesmo, irmãos. Você prestou atenção no que eu disse? Jesus prometeu que estaria presente na vida daqueles que fossem e fizessem discípulos. O que é fazer discípulo? É ensinar grego e hebraico para a pessoa? É dar aula de teologia? Não, fazer discípulo é compartilhar com quem quiser aprender aquilo que você já aprendeu. E minha realidade de vida era 3 vezes por semana num terreiro de macumba. Eu comecei a compartilhar o que eu estava aprendendo da Bíblia com quem? Com quem? Com o Espírito que descia lá. E o Espírito que estava lá, que conhece o mundo espiritual, me expulsou do terreiro e ainda profetizou que eu ia ser pastor. O que você me diz? O Deus que você e eu servimos é poderoso, sim ou não? Poderoso. A Bíblia diz que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. Eu não sabia quase nada de Bíblia, mas o pouco que eu aprendi, eu já passei a praticar. Quando você pratica a palavra, você é revestido de poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você conhece e não pratica, o Evangelho não pode ser poder para você. Porque se você conhece e não pratica, é porque você não crê. Porque se você crê que aquela verdade é de Deus, você vai dar crédito. Acreditar é dar crédito. Quem está me entendendo, dá um sinal, por favorzinho. Eu nem sabia expulsar um demônio no nome de Jesus. E o demônio já mandou eu sair fora, porque eu estava atrapalhando lá. Simplesmente porque eu decidi viver aquilo que eu já tinha entendido da palavra de Deus. Preste atenção. Por trás de todo levante carnal, há um movimento espiritual. O nosso verdadeiro inimigo é invisível. É invisível aos olhos naturais. O nosso verdadeiro inimigo, ele é sagaz, ele é astuto, ele é especialista em artimanhas e armadilhas enganosas. Ele é especialista em artimanhas e armadilhas enganosas. Por isso
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu me lembro de uma ocasião que eu viajei e no retorno de ônibus, 20 e poucas horas dentro do ônibus, veio na minha mente assim, o que será que a minha esposa ficou fazendo sozinha na cidade? E ela vai para a faculdade, meu pai, será isso, será aquilo outro? Quando eu estava chegando perto da cidade, eu já estava cheio de raiva. Eu já estava pensando, quando eu ver essa mulher, eu vou perguntar para ela, o que você fez? Ela não vai entender nada. Eu estava pronto para ir na jugular, no pescoço da minha esposa, recém-casado com ela. Quando o ônibus entrou na rodoviária, veio dentro de mim assim, mas será que é Deus que está falando comigo? Quando eu perguntei, será que é Deus que está falando comigo? O Deus que mora dentro de mim, falou comigo e disse assim, é o diabo que está falando com você. E estava lá minha esposa toda produzida, toda bonitona, com a saia azul e a blusa, não lembro a cor, que ela tinha 2 trocas de roupa boa, ela estava com uma delas. Naqueles dias, os dias não estavam fáceis para nós. Toda maravilhosa, me esperando, sorrindo. Se eu não raciocino, eu já ia descer do ônibus cuspindo fogo. Ao invés de dar um beijo, eu ia morder o pescoço. Quem está me entendendo? O diabo é assim. Ele manda uma seta inflamada e se você não discernir, se você não estiver vigiando, você passa a pensar o mal de quem você quer o bem. Você passa a desconfiar da pessoa que você mais devia confiar. É assim que o diabo trabalha. Quem já passou por isso? Não é possível que não tenha passado, meu Deus do céu. Porque essa guerra é constante. Quantas vezes o marido pensa, será que ela me ama? Quantas vezes a esposa pensa, será que ele me ama? Você acredita que o Espírito de Deus gera dúvida no coração do cônjuge quanto ao amor de um pelo outro? Sim ou não? Não, a dúvida não procede de Deus. A dúvida é do diabo. Toda vez que você tiver em dúvida, saiba, não é o Espírito Santo, é o cão. Agora, se você tem uma sensação de que tem alguma coisa estranha acontecendo, aí você vai para a oração. Você vai para a oração, quem é que vai trazer a revelação para você? O Espírito de Deus. A seta do diabo rouba a paz. A seta do diabo traz irritação. A sensação de coisa estranha trazida pelo Espírito Santo nos leva para a oração. Quem entendeu a diferença? Quando o diabo vem, nós perdemos o sossego. E nós não queremos estar na presença de Deus. Quando é Deus alertando, nós corremos para a presença de Deus para ter paz. Lembre que eu estou falando sobre discernindo o inimigo. O inimigo comum de todo cristão, e por que não dizer de toda a humanidade, tem um ministério claro e invariável. O diabo não é criativo. Criativo é o nosso Deus. Ele age sempre do mesmo jeito, com todas as pessoas. Em João capítulo 10, versículo 10 diz, o ladrão, que é o diabo, o pai da mentira, vem apenas para roubar, matar e destruir. É isso aí, roubar, matar e destruir. O Espírito de Deus nunca vai inspirar você para dar o cano em ninguém. O Espírito de Deus não rouba, quem rouba é o diabo. O Espírito de Deus nunca vai gerar em você vontade de matar ninguém. O matador, o assassino é o diabo. O Espírito de Deus não vai nos incitar para destruir ninguém. O destruidor é o diabo. Quando sensações, vontades como essas vêm na nossa mente, não é o Espírito de Deus que está agindo, porque o Espírito de Deus veio para convencer do pecado, da justiça
e do juízo. O Espírito de Deus vem nos empurrar para a presença do Pai. E o Espírito das trevas vem para nos afastar uns dos outros, para que jamais permaneçamos na presença do Pai. O Espírito de Deus é o Espírito da comunhão, é o Espírito da ajuda mútua. E o Espírito das trevas é o Espírito da confusão, é o Espírito da divisão, é o Espírito da separação. Meu pai era um homem muito crédulo. Ele acreditava em tudo, de tão crédulo que ele era. E uma das crenças que ele desenvolveu é que ele ficaria rico de novo com a ajuda dos espíritos. Então, ele estava sempre cercado por algum pai de santo. E o que durou mais tempo lá na minha casa, um homem que tinha 3 ou 4 faculdades, funcionário do Estado, que era o dono daquele terreiro onde eu estava, toda segunda, quarta e sexta à tarde. Numa ocasião, meu pai perdeu a sua carteira durante o seu trabalho. Meu pai tornou-se corretor imobiliário rural, vendedor de fazenda. E numa dessas viagens ele perdeu a sua carteira. E o pai de santo, então, foi na minha casa e invocou uma entidade chamada Capa Preta. E o Espírito apareceu, então, ou aliás, subiu, desceu, sei lá de onde que veio. Sei que entrou no pai de santo. Entrou no pai de santo e disse assim: você foi numa fazenda, você passou por uma porteira assim, por uma estrada assim, por outra porteira assim, por outra porteira assim. E a sua carteira caiu em tal lugar. Então você volta lá, quando chegar nesse tal lugar, você olha para o tal lugar e você vai me enxergar. Ali está a sua carteira. Você vira as costas, eu vou desaparecer, você vai lá e pega a sua carteira. Top. Meu pai fez isso, achou a carteira. Antes do Espírito sair do pai de santo, o Espírito disse assim: e tem um parente seu que está atrapalhando a sua vida, está atrapalhando os seus negócios. O nome dele é Isaías. Minha mãe teve só 16 irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe. 15 se criaram. E então esse, meu tio, é um dos 14 que se criaram. E o Espírito falou que esse tio estava fazendo obra maligna contra o meu pai, e esse tio vivia lá na casa dos meus pais. Meu pai já providenciou um pedaço de peroba. Quem conhece peroba? A madeira mais dura que tem. Já arrumou um pedaço de peroba e colocou atrás da porta da sala e falou: quando esse miserável entrar aqui, vou rachar a cabeça dele. Então, o diabo ele é assim. Ele sabe a hora de agir. Ele é astuto. Ele é enganador. Primeiro, ele anunciou onde estava a carteira. Segundo, ele colocou uma contenda entre meu pai e meu tio, e esse tio estava necessitado da ajuda do meu pai e da minha mãe. Meu pai foi lá e achou a carteira. Quando ele achou a carteira, a segunda coisa que o Espírito falou, ele já pensou: é verdade. E para tirar da cabeça do meu pai que o meu tio não tinha nada a ver com aquilo, deu um trabalho lascado. Deu um trabalho lascado. Ele achou a carteira, mas quase foi para a cadeia por matar o cunhado. O diabo é assim. Uma das coisas que eu me lembro, naquele tempo de terreiro, foi uma mulher que foi encomendar para que a Kombi do homem que ela estava apaixonada e que era um homem casado tombasse. E eu me lembro que ela pagou caro para fazer lá a macumbaria e a Kombi tombou. A Kombi tombou e ela voltou então para fazer um outro trabalho. Agora que o homem não podia mais trabalhar, ia precisar dela. E o trabalho agora era para que ele se afeiçoasse a ela. E aí ela precisou pagar mais caro ainda. Não vou ficar falando aqui o que pediu, porque não convém, não é o caso. E eu me lembro bem, quando essa jovem senhora saiu ali daquele momento de atendimento, o Espírito que falou com ela deu uma gargalhada daquelas de filme de terror, e disse assim para mim: ei, menino, comigo ninguém sai ganhando. 50% para quem comigo, 50%
50% para quem encomendou e 50% para quem foi encomendado. O que eu aprendi com aquilo? Todas as pessoas que buscam a ajuda dos espíritos, de qualquer espírito que não seja o Espírito Santo, pode parecer que está ganhando, mas na verdade está sempre perdendo. 50% para quem foi encomendado e 50% para quem encomendou. O que interessa é que as pessoas fiquem nas minhas mãos. Esse pai de santo, um dia, na casa do meu pai e da minha mãe, estando sóbrio, depois de um momento deveras estranho, disse para o meu pai e para minha mãe o seguinte: o diabo não se importa que você tenha qualquer religião que seja, pode até ser crente, pode até ser evangélico. O que o diabo não aceita, não suporta, não admite, é que as pessoas tenham intimidade com Jesus Cristo de Nazaré. Quem me entendeu? Você pode ser evangélico, pode ser apóstolo, pode ser pastor, pode ser mestre, pode ser evangelista, pode ser músico, pode ser cantor, pode ser trabalhador da igreja. Se isso for só uma prática religiosa, top. Mas se você tiver intimidade com Jesus Cristo, se você amar Jesus mais do que você, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, se você tirar tempo para Deus todos os dias, aí o diabo não gosta não. Aí ele vai te respeitar. Aí você vai ser aquele tipo de cristão que onde chega as trevas tem que sair. Agora, o tipo de cristão mais difícil de encontrar na terra hoje, meu irmão e minha irmã, é o cristão que tem intimidade com Jesus. Gente que acredita em Deus, você encontra em qualquer lugar. Agora, gente que tem intimidade com Jesus está cada vez mais raro. Cada dia mais raro. E você pode decidir continuar vivendo a sua vida do jeito que você bem quiser ou do jeito que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina que nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Meditar na palavra de dia e de noite. Jesus ensina que nós precisamos passar pelo menos 1 hora. Ele chamou os 3 discípulos mais chegados para um momento de oração e eles não conseguiram orar. Jesus voltou para eles e disse: nem por 1 hora. O nosso irmão mais velho passava uma noite inteira, passava horas falando com o Pai. Meu irmão, minha irmã, essa palavra não é de acusação, essa palavra é de conscientização. Para você ganhar um bom salário no final do mês, você não tem que trabalhar 8 horas por dia? Para você ter seu corpo forte e nutrido, você não tem que sentar 3 vezes pelo menos à mesa para comer? Aí nós queremos ter poder para destruir o inimigo invisível, sem ter comunhão com Deus, meia hora por dia. Como é que você vai ter força espiritual? Como é que você vai discernir esse inimigo que tem milhares de anos de experiência? Então veja bem, essa palavra ela não é acusativa, ela é esclarecedora. Porque o inimigo trabalha aqui, Deus não precisa da minha oração. Deus não precisa da minha leitura de Bíblia. Deus não precisa do meu jejum, Ele é Deus. Agora eu, para crer na grandeza dEle, preciso encher os ouvidos dEle com a minha voz. Eu, para crer no poder de Deus, nas promessas de Deus, preciso encher o meu coração da palavra. Eu, para reunir oração e leitura da palavra, preciso de vez em quando jejuar, para não ser enganado por esse inimigo invisível, especialista em criar cenários. Quem me entendeu? 2 dos maiores atos enganosos do diabo nas mentes das pessoas. Primeiro, o diabo não existe. O mal é o próprio ser humano ignorante, despreparado, sem acesso à educação e ao conhecimento. Isso aqui é o que o diabo mais gosta, que as pessoas acreditem que ele não existe. Você acredita que tem gente que acredita que o diabo não existe? Eu contei uma história aqui no primeiro dia.
da igreja que eu participei, lá em Três Lagoas. A moça ficava possessa e riscava o piso com as unhas. E os irmãos diziam que isso era problema psíquico. Como é que um ser humano com as unhas frágeis vai riscar piso? Tem que estar com a força sobrenatural. Mas o cabra é crente e não acredita, porque é mais fácil desacreditar do que se consagrar. Porque quem não acredita está se auto-enganando. E o crente que se engana a si mesmo, o diabo fala, esse é meu. É evangélico, mas é meu. Quem está entendendo? Porque você e eu precisamos continuar as obras que Jesus começou. E Jesus veio para destruir as obras do diabo. Quem pode levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? Jesus de Nazaré veio para destruir as obras do diabo. E Jesus agora está sentado à direita de Deus. E quem continua destruindo as obras do diabo somos nós. E eu repito pela 10ª vez, você e eu podemos destruir as obras do diabo sem sofrer nenhum dano. É promessa de Jesus Cristo de Nazaré. Quando o ser humano desconsidera a existência desse inimigo invisível, mas real, ele é mais facilmente manipulado, manietado e usado pelo diabo, sem se dar conta. Aquela história que eu contei, se eu não tivesse me tocado, que aquilo não fazia parte do meu pensamento, que aqueles sentimentos não eram do meu coração, eu teria brigado com a minha esposa. Quando nós desconsideramos que a nossa batalha é diária, que a nossa luta não é contra o irmão, contra a irmã, contra o cônjuge, mas contra o diabo, ele pode facilmente nos enganar. E ignorar a existência de Deus não anula a existência do diabo. Viver negando a existência do diabo não paralisa a sua atuação sobre o dia a dia das pessoas. Eu conheço um moço com quem, aliás, conversei agora, lá em Santa Catarina, um homem que recebeu muitos dons de Deus, mas que agora a única coisa que passa pela cabeça dele é ficar rico. É um pastor que não congrega mais, que não tem ovelha mais, e que se separou da esposa, acreditando que ela que atrapalha ele a ficar rico. Então daqui a pouco, esse cidadão vai fazer um pacto com o diabo. Eu não sei se você se lembra, mas a última tentação do diabo para o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, foi levá-lo a um monte muito alto e dizer para ele, ó, tudo que você está vendo, se você me adorar, eu te darei. O diabo é enganador, como é que ele pode prometer o que não é dele? Momentaneamente, ele é o príncipe deste mundo, mas ele tem alguma coisa? Não, o que ele tem, ele roubou da mão do ser humano, que deu o governo da vida para ele. Então o diabo ele é assim, ele é enganador, e quando o ser humano nega a existência de Deus, ele não anula a existência do diabo. E viver negando a existência do diabo não paralisa a sua atuação. E esse irmão fez de tudo para negar Deus, para poder viver os seus prazeres. E agora ele já está na mão de quem? Na mão do diabo. Pastor, batizado com o Espírito Santo, conhecedor de Bíblia, pregador. Quem está me entendendo? São Paulo fica para cá? Para cá? É, para cá acho que vai para a minha terra, para Mato Grosso do Sul. Para cá vai para São Paulo. 2005, 2006, recebemos uma ligação lá em Campo Grande da minha cunhada, morando aqui perto, Itapetininga. Uns 400 quilômetros, 300 e poucos quilômetros daqui. Lucas, nós estamos aqui desesperados sem saber o que fazer. O seu irmão já quebrou todas as vidraças da casa do meu pai. Nós estamos aqui em Rechã. E ele está pulando de um telhado para o outro. Nós não sabemos o que fazer. Nós chamamos um pastor aqui, e o pastor foi repreender o espírito que está nele,
e o Espírito falou tudo que o pastor aprontou nos últimos 15 dias. O pastor começou a chorar e foi embora. Nós não sabemos o que fazer. Eu falei, espera aí, nós vamos sair aqui para fora da nossa casa, e você coloca o celular no Viva Voz, nós vamos orar daqui. Nós vamos orar daqui, você vai repetindo aí. Minha esposa e eu. Se não me engano, o João já estava na barriga. Não, então era só a Marcinha e eu. Levantamos a mão lá para o lado de São Paulo, no nosso caso era assim. Levantamos a mão para o lado de São Paulo, espírito maligno, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, coloca o meu irmão no chão da varanda. Silêncio. Ele está descendo, ele desceu, ele está na varanda. E agora, minha cunhada? Agora você vai chamar o pastor. Não, o pastor não vai voltar aqui. O pastor passou a maior vergonha, que foi humilhado. Eu falei, ele vai voltar, já deu tempo dele falar com Deus, já deu tempo dele se arrepender, já deu tempo dele ser perdoado, agora ele está poderoso. Foram chamar o pastor. O pastor veio ou não? Veio. O pastor cometeu alguns deslizes, mas esse pastor sabia que Deus não é evangélico, Deus não é pastor, Deus não é religioso, Deus é Deus. Se arrependeu, confessou, pediu perdão, está zero. Para Deus é assim. O pastor voltou lá, o demônio estava lá, no meu irmão ainda na varanda, do jeito que eu dei a ordem. O pastor chegou agora de peito estufado. Por que você está aí, diabo? O diabo que estava nele falou assim, eu estou aqui, porque quando ele tinha 14 para 15 anos, ele fez um pacto comigo, porque ele queria ficar com a mulher que ele desejasse, ganhar nos jogos de azar e ser o cara onde ele colocasse a planta dos pés. E assim foi o meu irmão. O pastor Hermes se conhece. Assim, o pastor Josmar conhece também o Luciano. Mora aqui em Almirante Tamandaré agora. Ele fez um pacto comigo e eu cumpri a minha parte. Ele teve todas as mulheres que ele quis. É assustador o número. Ele ganhou muito dinheiro, ficou viciado em tudo quanto é droga que você possa pensar, porque é assim que o Satanás trabalha. E ele fez um pacto que quando fizesse 33 anos, eu viria buscá-lo. E falta tantos dias para ele fazer 33 anos, e eu vim para buscá-lo, e ele é meu. O pastor expulsou o demônio, e falou para o meu irmão, meu filho, você fez um pacto assim, assim, assim? Fiz sim, senhor. Então agora, em nome de Jesus, repita comigo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu rejeito o pacto que eu fiz com o diabo em tal ano, por isso, por isso, por isso. Voltou para a cidade dele. Ele tinha saído de Itapetininga para Rechã, para comprar um revólver. Por quê? Porque um amigo dele, que frequentava a churrascaria, onde ele e a esposa eram gerentes, começou a dizer para ele no mês de novembro, Luciano, eu vou te matar. Rapaz, para com essa conversa. Cada vez que encontrava ele, Luciano, eu vou te matar. E foi chegando mais perto do mês de dezembro, e o amigo, Luciano, eu achava que eu estava brincando, mas dentro de mim tem uma voz dizendo que eu tenho que te matar. E o dia está chegando, Luciano, eu vou te matar. Meu irmão tomou a seguinte decisão, antes que ele me mate, eu mato ele. E ele foi para a cidade de Rechã comprar uma arma, foi no boteco, comprou a arma, tomou uma cerveja e o cão entrou nele. Por que o amigo dele dizia para ele que ia matá-lo? Porque ele tinha um pacto com o demônio, que quando ele fizesse 33 anos, o diabo viria buscar a alma dele. Quem está me entendendo? Discernindo o inimigo. O pastor passou a maior vergonha. Foi para casa, chorou, orou, pediu perdão, estava apto para enfrentar o cão. Por que o diabo trabalha tanto para você não orar, para você não ler a palavra, para você nunca jejuar? Para quê? Para que você seja um crente mentalmente fraco, para que diante de qualquer acusaçãozinha, você ache que o diabo tem direito. Sabe qual o direito que o diabo tem sobre a sua vida? Nenhum. Porque ele nunca fez nada por você. Mas sabe qual o direito que Jesus tem sobre a sua vida e a minha? Total, porque ele pagou o preço da minha e da sua vida na cruz do Calvário. Você pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus?
Meu irmão voltou para a cidade dele, foi de encontro ao amigo dele, e o amigo falou: Luciano, rapaz, acabou aquele negócio. Eu não consigo entender por que eu estava querendo te matar, rapaz, você é meu amigo. E aí ele pôde compartilhar com o amigo dele. Assim que o diabo age. Agora eu pergunto para você, se nós não tivéssemos convicção de que Deus é Deus, de que o nome de Jesus está acima de todo nome, o nome de Jesus governa sobre os céus e sobre a terra, nós teríamos ido para o quintal e mandado o demônio sair ou descer, trazer ele de volta lá na varanda? Sim ou não? Sim ou não? Amém, irmão? Só tem criança aqui? Os adultos não estão me ouvindo? Se nós não acreditássemos no poder do nome de Jesus, meu irmão teria sido liberto? Não. Agora, no que nós acreditamos? No poder do nome de Jesus. Não é no nome de nenhum ser humano. Não é na nossa perfeição. É no nome de Jesus. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Paulo nem João, nem Davi nem Sansão, nem Isaac nem Jacó, nem Moisés nem Abraão. Não é não. Qual o nome? O nome é Jesus. O nome é Jesus. Canta alto comigo, irmãos. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Irmãos, é nesse nome. Esse nome tem poder na sua boca. Porque você é discípulo. Porque você é discípula. Nós não somos perfeitos. Mas nós não somos crente vagabundo que vive aí no pecado de qualquer jeito. Qualquer um de nós pode cair, mas Deus é poderoso para nos levantar. O que você e eu não podemos aceitar é viver caído. Nós não nascemos para derrota, nós nascemos para vitória. Nós nascemos para a glória de Deus. E tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A natureza humana facilmente se manifesta. E a natureza humana, a natureza carnal, é especialista em produzir ira, gritaria, dissensão, descontrole. E todas essas manifestações são obras da carne. E as obras da carne são facilmente utilizadas e inflacionadas pelo inimigo. Quando você e eu praticamos uma obra da carne, o inimigo está ali, à espreita, para dizer que isso, para dizer que aquilo, para nos levar para mais longe de Deus. Mas o Espírito de Deus, o fruto do Espírito de Deus, que é o que pode triunfar sobre as obras da carne, e consequentemente nos ajudar a vencer a batalha maligna, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A natureza carnal, ela está em mim, está em você. Como eu disse, o neném mais puro e mais fofinho já tem natureza carnal. Agora, os pais santos santificam os filhos, até que eles tenham a capacidade para decidir o que eles querem. E nós, os adultos, podemos vencer toda a obra da carne no poder do Espírito Santo. E o Espírito de Deus vem morar em mim e em você, não porque nós somos perfeitos, mas porque nós entregamos as nossas vidas para Jesus Cristo. E Jesus diz assim: todos quantos me receberam, eu lhes dou o poder para viverem como filhos de Deus. E todo filho de Deus está habilitado para vencer. Então você e eu não podemos negar que o diabo existe, porque é o que ele quer para mais facilmente
nos vencer. A segunda astúcia, o segundo engano, o diabo não é tão ruim assim. E ele também não é tão capaz de fazer o mal, principalmente contra quem é crente, com cristão, contra quem está na igreja. O diabo pode sim fazer o mal. O diabo age sim contra crente. O diabo age sim na vida de cristão. Mas que tipo de cristão? Que tipo de crente? Crente desobediente. Crente que não anda no centro da vontade de Deus. Porque se o diabo tentou a Jesus Cristo, querendo desviar Jesus do caminho, por que ele deixaria de tentar os irmãos de Jesus Cristo? Quem aqui é irmão de Jesus? Levanta a mão. Só quem é irmão de Jesus? Uia, todo mundo, glória a Deus. Então, se o diabo tentou o nosso irmão que não tinha pecado, que andava no centro da vontade de Deus, ele não vai tentar você e eu? Vai. Mas o nosso irmão nos ensinou a orar ao Pai, não nos deixei cair em tentação. Então, se nós orarmos, e precisa ser todo dia, porque todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Não é assim que canta o poeta que caiu? Eu escolho Cristo todo dia, já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, nós somos imperfeitos, mas se todo dia nós escolhermos Deus, todo dia nós vencemos as obras do diabo. E nós já podemos escolher, porque nós já somos de Jesus, nós não seremos. Quando nós vamos dormir, nós somos de Jesus. Quando nós acordamos, nós já acordamos propriedade de Jesus. Vamos caminhar para o final, irmãos. O próprio Jesus nos ensinou a orar, pedindo ao Pai para nos livrar da tentação. E aqui tem um detalhe muito importante, que você e eu não deveríamos esquecer nunca. Antes de ser Satanás, antes de se tornar diabo, o nome dele era Lúcifer. Lúcifer, o sinete da perfeição, ser único, estabelecido para assistir e servir a Deus diante do seu trono. Lúcifer, aquele que traz luz, da mesma raiz de Lucas, de Lúcio, de Luciano, de Luciana. Lúcifer, aquele que traz esplendor. Antes de ser o acusador dos irmãos, ele era o regente da adoração divina. E ele se tornou quem ele é por rejeitar a vontade de Deus. E como eu disse, uma das tarefas de Lúcifer era conduzir a adoração a Deus. Quem aqui percebe como é difícil conseguir cantar com o coração as canções na hora do culto? O que é cantar com o coração? Cantar com o coração é quando aquilo que está saindo da minha boca também está na minha mente. Porque às vezes nós estamos olhando para o data show, nós estamos cantando, mas a nossa cabeça está longe. É porque eu não estou cantando com o coração. Por que é tão difícil cantar com o coração? Porque nós estamos tão acelerados, nós estamos tão envolvidos pelo sistema, que nós não conseguimos nos concentrar na adoração a Deus. Hoje, por exemplo, estava fácil, canções que nos levam para a sala do trono, mas mesmo assim, quão difícil é nós nos concentrarmos. Porque quando você consegue adorar a Deus, e deixa as crianças fazer barulho, não se importe com isso. Criança que faz barulho está saudável, né? Vai chegar a hora que ela vai aprender a ficar quietinha na hora do culto, mas enquanto não aprender, melhor ela aqui do que os pais não estarem aqui, amém? Então, tudo que o inimigo não quer é que você consiga cantar com a boca e com o coração, com a mente,
Tudo que o inimigo não quer é que você consiga se ligar em Deus na hora do louvor, da adoração, porque Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Quando você consegue se ligar, chega a hora da mensagem, você está preparado. Quando você consegue adorar a Deus, você nem se preocupa se o pregador está demorando. Quando você conseguiu adorar a Deus, o pregador pode ser ruim, que é uma coisa, mas você ouve o Espírito Santo falando através do jumento que está aqui, independente de onde ele seja. Quem está me entendendo? Então, uma das maiores obras do diabo é fazer nós chegarmos na casa de oração acelerados. Experimente orar meia hora na sua casa, todas as vezes que você vier para a casa de oração. Experimente, meu irmão. Próximo culto aqui será amanhã. Antes de sair da sua casa, ore meia hora. Mas, apóstolo, eu chego atrasado porque eu saio do trabalho. Então, venha orando no carro, venha orando no ônibus, venha orando na bicicleta. Experimente passar um tempinho com Deus, falando com Ele, nem que seja em pensamento. Pai, eu estou indo para a tua casa e eu quero chegar lá e me conscientizar que eu estou junto com os irmãos na congregação dos santos, ali onde o Senhor ordena a sua bênção, a sua unção. E você já vai sentir uma grande diferença. E aí a unção de Deus vem sobre você e de repente já transborda sobre quem está do seu lado agoniado. Se chega todo mundo agoniado, meu Deus do céu. Agora é a hora, irmãos, quando nós estamos começando a nos aquietar. O coração de todos nós está mais tranquilo agora, porque nós chegamos alvoroçados aqui. Só que quando o coração está se aquietando, nós já queremos ir embora. Quem está me entendendo? Quem concorda comigo? Levanta a mão assim. Realidade. Faça esse teste amanhã, faça esse teste domingo, e aí você vai experimentar que vale a pena. O nosso inimigo é chamado de pai da mentira. O nosso inimigo, que nós precisamos aprender a discernir, é chamado de príncipe desse mundo. O nosso inimigo é chamado de dragão, de Belial, de maligno, de acusador dos irmãos. E os nomes dele denotam o trabalho dele. E eu quero compartilhar com você rapidamente algumas passagens para nós finalizarmos. João 14:30 diz assim, Jesus falando com seus discípulos: não falarei muito convosco, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Veja bem, Jesus ensinando os seus discípulos. E ele discerniu que o príncipe do mundo estava vindo. E ele então entendeu, agora nós temos que parar de conversar. Porque se nós continuarmos, ele vai se intrometer na conversa, ele vai atrapalhar. E esse é um dos motivos que deveria nos levar a orar pelo menos meia hora antes de vir para o culto. Para nos preparar e para Deus ajudar aqueles que ainda não sabem fazer isso. Quem está me entendendo? Levanta a mão e dá um amém. 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Cristo. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Sabe aquele seu amigo que você quer convidar para ir no culto caseiro lá na sua casa, que você quer convidar para ir na célula, aquele que você está convidando há um tempão para vir na igreja, e ele fala para você, domingo que vem eu vou, é certeza que eu vou. Aí chega domingo, ele acontece alguma coisa, ele não consegue vir, na segunda ele fala, oh, me perdoa, eu queria tanto ter ido, rapaz, aconteceu isso. Quem é que impede a pessoa de vir? Isso aí, o Deus dessa era, Satanás e seus demônios. Então o Deus dessa era, ele é capaz de cegar o entendimento das pessoas. Mas segundo a Bíblia, quando alguém mais valente do que ele se levanta, pode amarrar as obras dele. Quem é esse alguém mais valente, que pode amarrar as obras desse espírito que está agindo contra a vida do seu vizinho? Quem é?
Não, é você. É você. Jesus está à direita de Deus intercedendo por você. O valente agora é você. Você amarra o espírito que está cegando o seu vizinho no nome de Jesus. Não é Jesus, porque Jesus está sentado à direita do Pai. Mas eu e você somos representantes de Jesus na terra. Então nós temos que aprender a discernir o inimigo para que as obras dele sejam paralisadas. E aquela pessoa que está morando do nosso lado, que nós queremos ver que seja salvo, ele precisa ser ajudado através da nossa oração de guerra, de batalha, de intercessão. Posso ouvir um amém? 2 Coríntios 11, 13. Tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Irmãos, olha, o diabo pode se disfarçar de anjo. Por isso que a Bíblia ensina que nós devemos adorar a Deus. Por isso que quando um anjo de Deus aparece e as pessoas querem adorá-lo, ele fala, não me adore, eu sou conservo com você. Agora você já ouviu alguém dizer, tem anjo aqui, oh, aleluia, pá, 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 pá. Mas Jesus está aqui para ser adorado e ele não merece uma pirueta, uma cambalhota. Mas quando fala que tem anjo, aí o negócio pega. Eu não acredito que esse negócio que pega seja Espírito Santo. Quem está me entendendo? Se você não aprender a discernir o inimigo, você acha que tem anjo te servindo e pode ser demônio. Na cidade de Araçatuba, Deus usou minha vida, junto com o irmão, num momento bem diferenciado. Se der tempo eu conto amanhã, para libertar uma senhora mãe de santo. 76 anos de idade, 51 de mãe de santo. E nós passamos a discipular a filha dela. O Alessandro e eu, sempre em dois, principalmente se for com mulher. De preferência era bom ter outra mulher, mas no caso ali não tinha, ele não tinha namorada nem eu, então era nós dois atendendo a cidadã na casa de oração, de porta aberta. E nós ali uma vez, 2 vezes, 4 vezes, e era impressionante que aquela dona só não chamava a gente de Deus, mas nos chamava de meu anjo, de meu isso, de meu aquilo. E numa dessas vezes que nós estávamos conversando com aquela dona, diante de tanto elogio, eu perguntei, pai, quem está aí falando na boca dessa mulher? Porque nenhum de nós é essa florzinha toda que essa dona está falando. O Espírito Santo disse assim, pergunte em nome de Jesus quem está falando aí. E eu, em nome de Jesus, quem está falando aí? Cadê o neném? O neném? Então eu vou fazer. Não vou fazer igual. Em nome de Jesus, quem está falando aí? Rapaz, aquela dona tão querida, com aquela fala tão mansa, deu um berro. Ela deu um berro tão grande, irmãos, que arrepiou até os cabelos das narinas. Que coisa mais horripilante. O rapaz e eu estávamos conversando com os demônios, já fazia uns 2 meses. E Deus tinha me usado para expulsar os demônios da mãe dela. O diabo é capaz de se manifestar de anjo de luz. Agora você acha que se você não ler Bíblia, se você não orar todo dia, não jejuar de vez em quando, você vai discernir isso? Vai discernir? Não vai. Às vezes o diabo está falando com você todo dia no celular, na TV, nas conversas, e você nem percebe. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Sabe aquela mãe querida, que cuida bem dos filhos, que cuidou bem dos filhos e que ajuda a cuidar dos netos agora? Quem tem uma mãe assim? Mas que ainda não é convertida a Jesus. Essa mãe
pode estar sendo enganada pelo diabo e sendo usada por ele. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu já tinha uma coleção de umas 3 ou 4 revistas Playboy, que eu guardava debaixo do colchão da minha mãe, para não levantar suspeita. Porque na época que eu era guri, não era fácil ver porcaria. Você só conseguia ver no cinema, num dia específico, ou revista Playboy. Era a maior porcaria que você podia ver, uma mulher pelada. Eu entrava no quarto da minha mãe, que era o único quarto que tinha tranca, e a tranca era uma tramela. Quem conheceu a tramela? É isso aí. Trancava a porta, casa de madeira. Alvenaria na maior parte dos lugares e de madeira nos quartos para ficar mais fresco, né? Essa coisa aí. E sossegado, via todas aquelas coisas, tudo, a mesma coisa sempre, né? Nunca ninguém bateu na porta. Entreguei minha vida para Jesus, joguei as revistas fora, e agora eu entrava no quarto da minha mãe para fazer o quê? Para fazer o que Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto e teu pai te recompensará. Na minha cabeça eu tinha que orar num quarto que tem porta, porque Jesus mandava fechar a porta. Então eu entrava no quarto da minha mãe. Entrava para orar, não dava 5 minutos, a minha mãe quase derrubava a porta. E eu pergunto para vocês, vocês acham que a minha mãe aprovava que eu visse revista de mulher pelada, sim ou não? Não. E vocês acham que a minha mãe se alegrava de eu estar lá orando, sim ou não? Sim. Mas quando eu estava vendo porcaria, ela nem se importava comigo. Agora, quando eu estava vendo, orando, buscando a Deus, o demônio que ainda podia agir nela, cutucava ela para ela quase derrubar a porta. Então, o espírito maligno age na vida de quem? Na vida de quem não tem Jesus de Nazaré como seu Salvador. Por isso que você e eu precisamos buscar Deus. Nossos pais não são convertidos, parentes nossos, sobrinho, irmão, e nós estamos numa boa. Oramos quando dá vontade, lemos Bíblia no culto. Jejum para quê? Não vou fazer exame médico. Batalha espiritual na prática. Batalha espiritual na prática. A pessoa pode ser boa, pode pagar as contas, pode ser do bem, não pula cerca, mas se não entregou a vida para Jesus, o espírito que age na vida dela é o espírito que opera naqueles que vivem na desobediência. Quem me entendeu? Fique de pé, por favor. Assim dá a sensação de que já vai acabar, né, irmãos? E já vai acabar mesmo. Só vou ler mais 2 passagens. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele quem? Sobre aquele que aguenta tudo. Quem é que aguenta tudo? Nosso Pai aguenta tudo. Nós somos fracos, mas Ele é todo poderoso. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Discernindo o inimigo. A ansiedade dá para o diabo a oportunidade de pegar você, de me pegar, de nos enganar. Ele monta um cenário. Se nós não estamos vigiando, se nós não estamos orando, a ansiedade toma conta. Porque como é que nós lançamos em Deus a nossa ansiedade? Através da oração. Se você lança em Deus a sua ansiedade, você vai conseguir vigiar. E o diabo não vai conseguir te enganar. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma forte voz dos céus, que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. O principal trabalho do diabo
nesse processo de matar, roubar e destruir é acusar. Todas as vezes que você se sentir acusado, saiba que não é a voz de Deus sobre a sua vida. Todas as vezes que você estiver acusando, cuidado, você pode estar sendo usado pelo diabo. E você e eu não temos nada com o diabo. Ele não tem mais nada conosco. Porque você e eu, nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Não interessa se ontem você caiu no pecado. Você pecou como filho. E se você pecou como filho, você pode se arrepender como filho, pedir perdão como filho, e o Pai vai te perdoar e te purificar de todo pecado. Não acredite na voz da serpente. Dê ouvidos para a voz do seu Pai. E o seu Pai é o mesmo que é o meu Pai. O nosso Pai, pelas obras de Cristo na cruz do Calvário. Ele precisa que nós tenhamos coragem de aprender a discernir o inimigo, para que ele não nos engane e deixe de enganar as pessoas que estão à nossa volta. Posso ouvir um amém forte? Amém. Levante a sua mão direita, junto comigo. E tanto faz se você vai fechar os olhos ou não, fique do jeito que você achar melhor. Pai, eu te glorifico pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui. Eu te bendigo, Deus, porque nesses dias, grilhões têm sido quebrados, fortalezas mentais têm sido destruídas, sofismas, enganos da religiosidade, não da verdadeira religião, têm sido arrancados dos corações. Obrigado, Pai, porque pela obra de Cristo na cruz do Calvário, os meus irmãos e eu, cada um de nós podemos discernir o inimigo e vencê-lo no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado porque nós somos livres para orar. Obrigado porque nós somos livres para ler a Tua palavra. Obrigado porque nós sabemos que não é só da comida que perece, que sobrevive o ser humano, mas de toda a palavra que procede da Tua boca, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, inaugura nas nossas vidas, inaugure na vida dos meus irmãos um novo tempo. Um tempo de sobriedade tal, um tempo de vigilância tal, que capacite, Deus, a cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, a discernir as astúcias e as ciladas do diabo. Não apenas a discernir, mas exercendo autoridade, exercendo o poder que nos foi dado, destruir as obras das trevas, sem sofrer nenhum dano. Deus Todo-Poderoso, sejam agora, no nome de Jesus, rompido obras de macumbaria, de feitiçaria, ligações que tenham sido feitas com o espírito das trevas, através de vícios, através de práticas, ó Pai, não aprovadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, asperja agora o teu sangue, o sangue de Cristo vertido na cruz sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, e destitua, Pai, Satanás e os seus demônios de agir com a legalidade que for sobre a vida desses queridos que aqui estão. Ó Deus, todo contato com o benzimento, com a idolatria, com o ocultismo, com o espiritismo, seja agora queimado pelo fogo do Espírito do Senhor e anulado definitivamente pelo sangue de Jesus, para que cada um dos irmãos que aqui estão sejam livres dos vícios, sejam livres do espírito da fofoca, sejam livres de serem acusadores, sejam livres para ser instrumentos poderosos nas tuas mãos, e assim viver para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor Deus.